Quando eu comecei a usar PC, isso lá em 2000, 2001, obviamente que eu não manjava nada, né? E não era muito raro que o meu PC desse pau de vez em quando, especialmente bem na época que o Windows Millennium existia. E essa foi provavelmente um Windows ainda pior do que o Vista. Mas isso foi o que me impulsionou a aprender, né? Então, foi por conta do meu pai gastar uma grana com formatações constantes que eu decidi aprender sobre PCs. Mas bom, esse vídeo aqui não é para falar sobre a minha história. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre coisas que você deve observar quando você precisar de um técnico ou de uma loja de computadores. E galera, assim, essas dicas elas parecem muito básicas, mas acredite, elas não são. Às vezes isso vai parecer muito óbvio, mas para muita gente, especialmente para quem não tem experiência, isso não é nada óbvio. E aí a gente acaba caindo nesse tipo de cilada, especialmente quando a gente leva um carro na oficina e a gente não tem tanto conhecimento, né? E a maioria realmente não tem condição ou conhecimento de diagnosticar problemas com automóveis. Então acredite, é muito fácil cair em ciladas assim com PCs também. E eu vou mencionar aqui o excelente quadro do canal Makarov, onde ele vai em lojas se fingir de leigo e vocês ficariam surpresos ou não em saber o tanto que um vendedor e um técnico pode ser sacana com quem supostamente não manja nada. E eu já fiz esse teste, inclusive, lá em 2014, assim que eu entrei na AMD, para entender que tipo de computador as lojas estavam recomendando na época. Naquela ocasião, o objetivo não era identificar técnicos e lojas sacanas, mas isso inevitavelmente também acabou acontecendo. Então, bom, vamos lá. Você precisa saber pelo menos o básico, né? Por básico, eu quero dizer que você precisa ter alguma noção do que o seu dinheiro supostamente pode comprar. Então, antes de você sair de casa, mesmo que você prefira uma loja física para comprar suas peças, pesquise um pouco alguns computadores prontos de lojas online, como Pichau, ITX, Terabyte, ou qualquer outra loja que vende computador montado, que já tem algum nome no mercado, porque geralmente o preço delas também costuma ser melhor, né? E mesmo que você não vá comprar nenhum desses computadores online, você pelo menos vai saber, por exemplo, que em média um computador montado só com vídeo integrado de um 5600G vai custar entre os 2.000 e 2.500, ou seja, qualquer coisa muito acima disso já não é aceitável. E aí, caso alguma loja física te ofereça o mesmo computador por 4.500, 5.000, cara, foge que alguma coisa está errada, né? Isso aí realmente eles estão te assaltando, beleza? Não vai cair na besteira de ir primeiro em lojas físicas, a não ser que você já saiba quanto custam as coisas, que você já tenha uma ideia, mas se você não tiver ideia nenhuma, faz isso aqui que eu tô te falando que já vai te ajudar. Já se o seu problema é algum problema que necessite de um reparo, como, sei lá, um PC que não tá dando imagem, não ligado, aí a história já muda um pouco. Então, primeiro, deixe bem claro que está fazendo apenas um orçamento quando você for numa loja, né? E isso parece óbvio, mas acredite, não é tão óbvio assim, porque muitas lojas se aproveitam da sua inocência, especialmente se ela perceber que você não manja, e elas, entre aspas, reparam o problema quando você, na verdade, só queria saber o que era. Ou seja, você só pediu um orçamento para depois você decidir se você ia gastar, se você ia levar em outro lugar ou se você realmente não ia fazer nada. Então você deixa lá o PC aguardando o orçamento, o cara te liga falando que seu PC está pronto e que o valor é R$ 600. Imagina essa situação. Então toma cuidado porque isso inclusive é ilegal de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, beleza? Se alguma assistência ou técnico agir dessa forma, deixa claro que não foi o que você solicitou, a menos que realmente tenham feito isso na camaradagem, por ter sido alguma coisa muito simples e não tenham te cobrado nada, né? O que acho que, bom, é meio difícil de acontecer. Mas o que é fácil de acontecer é você deixar um like nesse vídeo para ajudar o canal a crescer. E continuando, se você, por exemplo, concorda com o serviço de formatação do seu PC, foi apenas com isso que você concordou. E sim, técnicos de computador podem agir como mecânicos, que te falam, por exemplo, que é só uma troca de óleo e daqui a pouco o cara quer te cobrar a troca de uma suspensão inteira. Então você fica atento porque esse tipo de atitude é comum e da mesma forma que a anterior, se você não autorizou, problema de quem executou o serviço que você não pediu. Fique ciente de que muitas vezes muita coisa nem precisava ser mexida ou ser trocada, mas te empurram para lucrar mais. Então, se você não autorizou, mande desfazer ou não pague o serviço que foi feito, tá? E pior do que isso são os atendimentos por telefone ou por WhatsApp. É possível talvez você fazer alguns diagnósticos para tentar descobrir porque o teu PC, por exemplo, não dá imagem, né? Mas às vezes é muito difícil saber se alguém especializado está fazendo algum teste necessário, porque muitas vezes para você testar um componente você vai precisar também de outras peças para descobrir, ou de outros equipamentos que você não tem na sua casa. Então, dito isso, como é que alguém que não está vendo seu computador pode afirmar que, por exemplo, o teu processador queimou?
Você liga e diz que não tá dando vídeo, já toma uma resposta de que o seu CPU tá queimado assim na lata. Não faz sentido, né? Como é que o cara sabe? Ele não viu, ele não testou. Você precisa pensar, cara, você tem ideia de quantos componentes existem num PC? Pode ser literalmente qualquer componente a causa, pode ser um fio dando curto. Então não confie nesse tipo de profissional, a menos que ele tenha te dado horas de suporte ali por telefone ou por WhatsApp, algo que obviamente não vai acontecer de graça, te ajudando a identificar de fato qual componente que está com problema. Isso quando é possível chegar nesse tipo de conclusão sem testar tudo de perto, porque nem sempre isso vai ser possível. Agora, quando se trata mesmo de casos de troca de componentes, e se o preço na sua visão está meio salgado, a menos que você confie muito no lugar, procure mais algumas opiniões técnicas, né? Leva em mais 2 ou 3 assistências ou em técnico especializado para te dar um parecer, né? Porque assim como nos carros, o seu problema pode ser mais simples do que falar para você. Por exemplo, o computador não ligar não quer dizer que algo está queimado. O cara pode falar para você que tua placa de vídeo queimou e te empurrar uma nova, né? Pode ser apenas, sei lá, cara, um problema mais simples. Pode ser um caso de sujeira, pode ser um caso de curto, de algum componente, alguma coisa tá dando curto no seu gabinete. Então, assim, eu já peguei casos assim, galera. O computador não ligava e desligava na hora, e a pessoa já achando que era a fonte, porque falaram para trocar a fonte, e não era. Era um diabo de um fiozinho que tava encostando no gabinete. Provavelmente o aterramento desse produto era muito ruim, não tava ligando. Então, assim, foi coisa simples de resolver. Bom, é isso aí, clã. Às vezes o óbvio precisa ser falado, porque na hora do desespero, do teu PC às vezes não tá funcionando ali corretamente, tu pode se precipitar e terminar gastando mais do que o que precisava e muitas vezes nem ter o seu problema resolvido, né? Então, para evitar essas dores de cabeça, nem sempre uma dica técnica é o que vai salvar o seu bolso. Beleza? Então, às vezes você vai precisar sim ir no óbvio. Então, eu acredito que você seguindo todas as dicas desse vídeo aqui, você muito provavelmente vai evitar em 90% das vezes de cair numa cilada. Muitas vezes sim você vai ter que gastar, mas muitas vezes você pode estar simplesmente indo gastar no lugar errado, gastando mais do que o necessário, ou às vezes você pode até mesmo se livrar de um custo alto que te passaram, beleza? E se você curtiu esse vídeo que vai fazer você economizar e de fato resolver problemas aí, já deixa seu like. Também, se você não é inscrito nesse canal, te convido a fazer parte aí da Ocupação Gamer se inscrevendo aqui, beleza? Tamo junto, até o próximo, fui! Loaded!